Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em Provérbios capítulo 22. E vamos descobrir que ele não é só um texto antigo, sabe? É tipo um verdadeiro projeto, um manual prático mesmo para a gente construir uma vida com mais valor, com mais propósito e com um significado que realmente dure. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? No mundo que vive medindo o valor das coisas pela conta bancária, pelas posses, este capítulo antigo nos dá uma planta totalmente diferente. Um modelo que se apoia em pilares que, olha, não caem com o tempo. Então, bora lá mergulhar nisso. E como em todo bom projeto, para a gente entender a obra, primeiro a gente precisa dar uma olhada na planta baixa, na estrutura. O jeito como o capítulo 22 foi organizado é a chave para a gente destravar toda a sabedoria que está guardada ali dentro. É que o capítulo 22 é um ponto de virada bem importante no livro de Provérbios. Na verdade, ele meio que junta duas coleções de sabedoria que vêm de fontes diferentes. A primeira parte segue a linha do que é atribuído a Salomão, mas a partir do versículo 17, o tom e o estilo mudam da água para o vinho, apresentando uma nova fonte de sabedoria. E dá para ver bem essa diferença aqui. De um lado, a gente tem os provérbios de Salomão, aquelas frases curtinhas, diretas, papum. Do outro, a cena muda completamente. A gente vê um mestre ensinando, que simboliza as palavras dos sábios, a partir do versículo 17. São instruções bem mais longas, mais detalhadas. Sacar essa divisão ajuda a gente a apreciar a riqueza e a variedade da sabedoria que tem aqui. Então, vamos ao primeiro pilar. E olha, talvez seja o mais fundamental de todos. A ideia de que o nosso caráter é o nosso bem mais precioso. Algo que vale muito mais do que qualquer riqueza material. O capítulo já começa com essa declaração poderosa, que dita o tom de tudo que vem depois. E não é uma sugestãozinha, não. É uma afirmação direta de prioridades. Antes de falar de dinheiro, de trabalho, de família, a sabedoria bíblica crava o fundamento. Quem uma pessoa é, vale muito mais do que o que ela tem. Mas, afinal, o que essa expressão bom nome queria dizer lá na época? Não é só sobre ser popular ou famoso, viu? A palavra hebraica para nome está totalmente ligada à reputação, à essência, ao caráter da pessoa. É a imagem pública que se constrói como resultado de uma vida íntegra, mesmo quando ninguém está olhando. O contraste aqui é gritante, né? Pensa só, as riquezas são externas, são passageiras. O vento pode levar. Já um bom nome, isso é como uma árvore com raízes bem fundas. É um legado que ninguém pode roubar e que só se constrói com atitudes íntegras, dia após dia. A questão é essa. Uma coisa é uma posse, a outra é a própria identidade. Agora vamos para o próximo pilar e ver como essa sabedoria se aplica de um jeito incrivelmente prático nas nossas finanças, no nosso trabalho e, principalmente, quando o assunto é dívida. Este versículo é uma das declarações mais diretas da Bíblia sobre a dinâmica da dívida. Não tem romantismo, não tem condenação, só a afirmação de uma realidade nua e crua. A dívida cria uma relação de poder e quem deve acaba perdendo autonomia. E o mais pesado é que a palavra hebraica para servo aqui é a mesma usada para escravo. Claro que não estamos falando da escravidão física com correntes, mas a sabedoria bíblica enxerga isso como uma forma de servidão moderna. Quem deve fica sujeito às vontades do credor, com a liberdade de escolha e a capacidade de agir totalmente limitadas. É um alerta muito profundo sobre a perda de liberdade que a dívida pode trazer. E o capítulo vai além, dando um conselho financeiro bem específico sobre ser fiador. O alerta é quase visual, é forte. Por que arriscar perder até a cama em que se dorme? Isso mostra o quão a sério a sabedoria bíblica leva ao ato de se comprometer com a dívida de outra pessoa, porque isso pode levar à ruína completa, colocando em risco a segurança mais básica. Agora, o nosso projeto começa a olhar para o futuro, para a construção de um legado que dura, e isso passa pela educação da próxima geração e pelo respeito aos limites que já foram estabelecidos. Esse versículo aqui é um dos mais famosos de Provérbios, com certeza. Ele mostra que a educação e o treinamento moral não são uma opção, mas sim um pilar fundamental para construir um legado que atravesse gerações. A grande sabedoria aqui é que a formação do caráter começa cedo e os efeitos disso duram para a vida toda. Logo em seguida, a gente encontra esse conselho sobre não mover marcos antigos. À primeira vista, parece uma dica simples sobre limites de propriedade. Mas, como a gente vai ver, o significado disso vai muito, muito além. E a essência é essa aqui. No mundo antigo, mover a pedra que marcava a divisa para roubar um pedaço de terra do vizinho era um ato de extrema desonestidade. Mas o princípio vai além do físico.
Assim como era errado remover os marcos de propriedade, é uma tolice e um perigo remover os marcos morais e éticos estabelecidos por Deus. Respeitar os limites, tanto os físicos quanto os espirituais, é um sinal de sabedoria e de justiça. Agora se preparem, porque a gente vai descobrir uma coisa simplesmente fascinante sobre a origem de uma parte desse projeto. Existe uma conexão histórica surpreendente que só valida o quanto essa sabedoria é universal e atemporal. Acontece que os pesquisadores descobriram que a segunda parte de Provérbios 22, as palavras dos sábios, tem paralelos impressionantes com uma obra da literatura de sabedoria egípcia chamada A Instrução de Amenemope, que é séculos mais antiga. E isso não diminui em nada a inspiração da Bíblia, muito pelo contrário, mostra como a verdade de Deus ecoa através de diferentes culturas e épocas. Olhem só as semelhanças, é de cair o queixo. A linguagem, os temas, são incrivelmente parecidos. Desde o chamado para inclinar o ouvido, que ecoa o texto de Amenemope, até os avisos para não roubar dos pobres e aquela imagem poética das riquezas criando asas e voando para longe. Isso mostra que os princípios de justiça, integridade e sabedoria que a gente encontra em Provérbios são verdades fundamentais reconhecidas até fora de Israel. Então, como é que a gente pega esse projeto tão antigo e aplica na nossa vida hoje? Vamos resumir os pilares essenciais para construir uma vida de sabedoria. Aqui estão eles, os pilares que sustentam toda a estrutura de Provérbios 22. Primeiro, o pilar do caráter, que na balança da vida pesa muito mais que qualquer moeda. Segundo, a liberdade financeira, que quebra as correntes da servidão da dívida. Terceiro, o legado, que cresce como uma árvore forte para as futuras gerações. E quarto, o respeito pelos limites, aqueles marcos antigos que nos mantêm no caminho certo. E assim, toda essa nossa exploração nos leva de volta para uma reflexão pessoal. Olhando para esse projeto divino, qual área, qual pilar da vida está precisando de mais atenção? Onde é que essa sabedoria antiga pode começar a construir algo novo e duradouro na vida de cada um de nós, hoje mesmo?